Tivemos alguns problemas, estamos aqui tentando resolver, mas vamos lá. Nós vamos ler novamente aí, Tiago capítulo 1, do verso 1 ao 15. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos, minha proposta para esta manhã era como obter a sabedoria. No entanto, eu quero explorar um pouco mais estes versos que nós acabamos de ler. E à luz destes versos, eu quero então aqui responder 3 perguntas. Primeira, como obter a maturidade? Segunda, como obter a sabedoria? E terceira, como obter a coroa da vida? Mas antes, deixe-me aqui responder algumas questões cruciais. Primeira, quem escreveu essa epístola? Bem, o Novo Testamento, ele nos apresenta pelo menos 4 indivíduos com este nome, que foram considerados possíveis autores desta carta. Se não, vejamos. Primeiro, Tiago, o filho de Zebedeu, que era irmão de João, e ele era apóstolo. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 2. Agora, pense comigo, se essa epístola tivesse sido escrita por esse Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, que era apóstolo do Senhor Jesus Cristo, certamente essa carta não teria demorado tanto para ser aceita. Até mesmo Martinho Lutero teve uma certa resistência em aceitar aqui essa carta no começo, por conta dos seus opositores, que queriam então usar a epístola de Tiago para dizer que a salvação também vem por meio das obras. Além disso, esse Tiago, o filho de Zebedeu, ele foi martirizado, ele foi morto a fio de espada por Herodes no ano 44 depois de Cristo.
Segundo, nós temos aí Tiago, filho de Alfeu, que também era apóstolo, entretanto, pouco citado e quase aí não conhecido, de pouca expressividade. O fato do autor dessa epístola referir-se como Tiago mostra que ele era bastante conhecido na época. Terceiro, Tiago, o pai de Judas, não o Iscariotes. E por ser ainda mais desconhecido, é razoável então descartá-lo como o autor dessa epístola. E quarto, nós temos o Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, lá em Mateus 13:55. Antes da ressurreição, esse Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, ele também tinha dificuldades em crer que Jesus era realmente o Messias. No entanto, após a ressurreição, Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, rendeu-se a ele, ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, o reconhecendo como o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Esse Tiago, ele se torna um pastor da igreja de Jerusalém. Foi ele quem presidiu o concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Era bastante respeitado até mesmo pelos apóstolos. O apóstolo Paulo vai citar esse Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, como uma das testemunhas oculares da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo também vai citá-lo lá em Gálatas, capítulo 1, quando ele foi até Jerusalém e viu Tiago. Esse Tiago se tornou uma pessoa bastante respeitada, um cristão zeloso pelas coisas de Deus. Sendo assim, acreditamos que o Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, foi quem escreveu essa carta. E logo no início ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês aqui a humildade de Tiago, irmão do Senhor. Ele não se coloca aqui como irmão do Senhor, mas como servo do Senhor Jesus. E quando foi que Tiago escreveu essa carta? O historiador judeu Flávio José afirma que Tiago foi morto no ano 62 depois de Cristo, de modo que a carta é anterior a essa data, tendo em vista a ausência de qualquer menção de decisões tomadas no concílio de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 48, 49 depois de Cristo, e foi presidido por Tiago. Costuma-se então datar essa carta por volta do ano 45 a 48. Sendo assim, Tiago talvez seja o primeiro livro do Novo Testamento. Terceira pergunta: para quem Tiago escreveu? A julgar pela saudação que ele faz aqui logo no início, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. A epístola ela foi endereçada aos crentes que haviam sido dispersos de Jerusalém por causa da perseguição que se desencadeou ali com a morte de Estevão. Os cristãos então de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, se dispersaram para outras nações. E Tiago, como pastor da igreja de Jerusalém, escreve então essa carta para estes cristãos que haviam sido dispersos para outras nações. Embora essa epístola tenha um tom distintamente judaico, ainda assim ela pode ser lida e aplicada também pelos gentios. Ademais, essa epístola ela deve ser considerada aplicável, relevante e atuante para os dias atuais. E nós encontramos nessa epístola aí algumas palavras-chave. Eu quero aqui mencionar duas delas. Primeira, a palavra sabedoria,
e segunda, a palavra irmãos. E é uma forma que Tiago usa para se dirigir de maneira bastante carinhosa aos seus leitores. E essa última palavra, irmãos, nos faz então lembrar que Tiago escreveu essa carta aqui para cristãos, pessoas que foram alcançadas pela misericórdia, pela graça de Deus. Meus queridos, é incrível também notar o fato de que em apenas 108 versículos nós encontramos nada menos do que 54 imperativos. Isso significa que essa epístola, além de ser uma epístola considerada pelos estudiosos como uma teologia prática, ela também não deixa de ser autoritária. Agora, a última pergunta que eu quero responder aqui é: por que Tiago escreveu essa carta? Tiago escreveu essa epístola para resolver algumas questões, alguns problemas que os irmãos que haviam sido dispersos para outras nações estavam enfrentando. Os crentes para quem Tiago escreveu estavam passando por provações, estavam enfrentando tentações, precisando de sabedoria para lidar com as provações e as tentações, lidando também com os ricos opressores, estavam enfrentando também os mais temíveis inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E em certa medida vivendo em guerra uns contra os outros. E um outro problema aqui gravíssimo, que Tiago procura resolver através dessa carta é o problema da língua. Sabendo então de tudo isso, Tiago, servo do Senhor, escreve para ajudar os irmãos a lidar com essas questões, com estes problemas, visando no final de tudo a maturidade cristã. Depois então de termos respondido estas perguntas, vejamos aqui primeiramente como obter a maturidade. Veja comigo o verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Primeiro, a maturidade cristã é obtida quando nós então temos, por grande motivo de alegria, o passardes por provações. Estes irmãos para quem Tiago escreveu estavam enfrentando diversas provações. Dentre essas, a perseguição então imposta por aquela ala legalista dos judeus que rejeitavam a messianidade do Senhor Jesus e várias outras provações pelas quais os irmãos estavam passando. E o que Tiago então aconselha é o seguinte: irmãos, tende por grande alegria ao passardes pelas provações. Meus queridos, Deus não vai desperdiçar sofrimento, provações na vida dos seus. Na verdade, os sofrimentos do dia a dia, as provações, servem para tonificar os músculos da nossa alma. As provações, as perseguições, os sofrimentos servem para nos deixar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo pastor. Mas uma segunda coisa aqui que nos leva a obter a maturidade é que nós devemos perseverar em meio às provações. Tiago vai dizer que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
E no verso 4, Tiago então vai nos falar um pouco sobre a natureza dessa perseverança. Ele vai dizer que essa perseverança deve ser completa, ou seja, alguém que começa e alguém que termina perseverando. Uma perseverança que tem começo, meio e fim. Alguém que passa então por uma dificuldade, uma perseguição e não joga a toalha, não entrega os pontos, mas persevera até o fim. Persevera até que aquela provação então passe e a fé seja confirmada. E quando nós passamos então com grande alegria pelas provações, quando nós perseveramos diante das provações, nós então alcançamos a maturidade, a integridade. Note você que a palavra que aparece aqui no versículo de número 4, para que sejais perfeitos. Então esse é o alvo da perseverança. Esse é o objetivo de passarmos com grande alegria pelas provações, de perseverarmos nas provações, para que sejamos perfeitos e íntegros. Bem, essa palavra perfeito, do grego teleios, ela aparece aproximadamente 17 vezes no Novo Testamento. E essa palavra teleios, ela traz a ideia de uma maturidade completa, de alguém que já é adulto na vida cristã. Em poucas palavras, quando eu e você passamos então pelas provações, um motivo de grande alegria, quando perseveramos diante das provações, Deus então nos dá a graça de alcançarmos a maturidade cristã. É nesse sentido que a palavra teleios, o perfeito, está sendo usada aqui, num sentido mais de funcionalidade. Deixe-me ilustrar isso da seguinte forma. Imagine então que você vai apertar um parafuso aí em algum objeto aí na sua casa. E você então vai precisar de uma ferramenta adequada para alcançar esse objetivo. Você então se dirige a uma loja de ferramentas, compra então uma chave de fenda que cabe com precisão na ranhura do parafuso e o aperta na medida em que você quer. Essa chave de fenda, ela então fez o papel do teleios, a funcionalidade. De que forma eu e você então podemos alcançar essa maturidade, vivendo para o objetivo pelo qual fomos criados. E fomos criados para a glória de Deus. Essa é a nossa funcionalidade. E isso acontece quando somos guiados, instruídos, orientados pela palavra de Deus. Ser perfeito, ser maduro, é ser uma pessoa experimentada e aprovada por Deus. E também a integridade, é ser uma pessoa de caráter diante de Deus e diante dos homens. É nos assemelharmos a Jó, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que se aparta do mal. É ser maduro na vida cristã. Como obter a maturidade? Primeiramente, devemos então passar com alegria pelas provações. Segundo, devemos perseverar em meio às provações para alcançarmos a maturidade, o teleios da vida cristã, para sermos pessoas íntegras, pessoas aprovadas por Deus, pessoas experimentadas. Mas em segundo lugar, eu quero responder: como obter a sabedoria? Primeiro, a sabedoria, ela pode ser obtida através da oração. Veja comigo o versículo de número 5.
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ao dizer, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. É provável aqui que Tiago estava lidando com crentes que talvez não admitiam a necessidade da sabedoria. E é realmente delicado tratar disso, pois ninguém quer ouvir que comete erros e precisa ser ajudado. O ser humano é por natureza independente. O homem, ele é tendencioso a querer ser autônomo, independente, quer resolver os seus problemas sozinho, quer tomar suas próprias decisões. Adão, por querer ser autônomo, desobedeceu a Deus e cedeu ao pecado. Embora Adão tivesse uma vontade inclinada para Deus, ainda não era confirmada em santidade. E por querer então ser autônomo, ele acabou desobedecendo ao Senhor, cedendo ao pecado. A sabedoria, ela só pode ser adquirida depois do homem ter superado o seu orgulho e admitir que realmente precisa da sabedoria. E Tiago nos revela nestes poucos versos uma verdade incontestável: Deus é a fonte da sabedoria. E ele faz isso ao dizer àquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago está nos dando aqui, meus irmãos, a oportunidade de avaliarmos a nossa própria vida, de nos examinarmos e de chegarmos à conclusão de que nós realmente precisamos dessa sabedoria que vem do alto. E o que significa então essa sabedoria? A prece pela sabedoria divina é a prece pelo Espírito Santo de Deus. A prece pela sabedoria divina é a prece pelo uso correto do conhecimento. A prece pela sabedoria é a prece para olharmos para a vida com os olhos de Deus, com uma perspectiva do alto. A prece pela sabedoria divina é a prece para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos concedendo para chegarmos à maturidade cristã. A prece pela sabedoria é a prece para sermos parecidos com Jesus. Sabedoria bíblica não é sinônimo de conhecimento. Ser sábio é usar a Bíblia da maneira correta. Ser sábio, segundo as Escrituras, é interpretar o texto dentro do seu contexto. Ser sábio, segundo as Escrituras, é olhar então para essa vida com a perspectiva do alto, com os olhos de Deus. É ser fiel às sagradas Escrituras. Uma outra verdade sublime que precisa ser dita aqui é que a sabedoria divina, de forma alguma, é propriedade particular dos teólogos, dos pastores e dos diáconos. A sabedoria divina é concedida a todos quantos pedem a Deus, aos filhos do Senhor. Se você então quer ter essa sabedoria, clame a Deus, ore ao Senhor, pois essa sabedoria, ela não foi reservada apenas para os professores de seminário, para os teólogos, para os pastores, para os diáconos. Essa sabedoria está ao alcance dos filhos do Senhor. E essa sabedoria, ela é obtida por meio da oração. Mas a única condição imposta por Tiago aqui
para obter essa sabedoria é o que? Deve-se orar com fé, sem duvidar. Veja o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Essa é a única condição imposta por Tiago para se obter a sabedoria. Ela é obtida através da oração, todavia, deve-se orar com fé, lançando então fora toda dúvida. E Tiago vai comparar aqui aquele que ora a Deus, mas que tem dúvida, a três coisas. Primeiro, Tiago compara então essa pessoa às ondas que são levadas então de um lado para o outro pelos ventos impetuosos, as ondas do mar. É o tipo de pessoa que oscila entre a crença e a descrença. É o tipo de pessoa que ora confia, ora desconfia. Aquele que ora a Deus, no entanto, ora com dúvidas, não crendo, essa pessoa é comparada então às ondas do mar. Essa pessoa é levada de um lado para o outro pelas impetuosas ondas da dúvida. Segundo, Tiago compara também essa pessoa a alguém que tem uma mente dupla. Alguém que tem uma mente dupla. E essa palavra aí, duvidar, que aparece, ela vem do grego e significa duas mentes. Ora, a pessoa diz que acredita, ora, a pessoa diz que não acredita. Uma hora essa pessoa diz que sim, outra hora essa pessoa diz que não. E em terceiro lugar, Tiago também compara aquele que ora a Deus, mas duvida, a uma pessoa também de ânimo dobre. É o que diz aí o verso de número 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E essa palavra que aparece aqui, ânimo dobre, do grego, significa duas almas, almas divididas. É a ideia da pessoa querer servir a dois senhores. É a ideia da pessoa, então, achar que serve a Deus, no entanto, essa pessoa também serve a Mamon, serve ao mundo. Meus queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Não existe meio termo. Não existe essa ideia de ter-se uma alma dividida para servir ao Senhor. Não deve haver reservas no nosso coração, na nossa mente para servir a Deus. A nossa mente e o nosso coração devem estar alinhados à vontade de Deus. A nossa mente e o nosso coração devem ser totalmente do Senhor. E aqui eu quero trazer algumas aplicações neste ponto. Primeiro, você está precisando de sabedoria para lidar com o seu cônjuge? Você está precisando de sabedoria para lidar com os seus filhos? Você está precisando de sabedoria para lidar com as provações da vida? Você está precisando de sabedoria para lidar com o seu chefe? Você está precisando de sabedoria para lidar com o seu colega de trabalho? Você está precisando de sabedoria para lidar com os seus irmãos em Cristo? Você está precisando de sabedoria para lidar com o seu vizinho? Peça a Deus com fé, crendo que Ele irá lhe conceder essa sabedoria. Peça a Deus por sabedoria para lidar com o seu cônjuge, para lidar com os seus filhos, para lidar com as provações do dia a dia, para lidar com o seu chefe, para lidar com o seu colega de trabalho, para lidar com o seu irmão em Cristo, para lidar com o seu vizinho. Peça a Deus com fé,
sabedoria, pois Tiago diz que Deus dá liberalmente a todos quanto o pedem, e Deus faz isso de bom grado. Mas em terceiro e último lugar, eu quero responder aí como obter a coroa da vida. Irmãos, a coroa da vida, ela está reservada para todos quanto amam o Senhor Jesus, para todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. E um texto que nos ajuda a entender melhor essa parte aqui está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler lá, o versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aqui à luz também de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 9, nós entendemos que a coroa da vida, ela está reservada para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. E como é que nós podemos saber que amamos verdadeiramente ao Senhor? Primeiro, amamos verdadeiramente a Deus quando não cedemos à cobiça por status e riquezas. Quando não cedemos a esse desejo intenso da carne por status e riquezas. Do verso 9 ao 11, nós podemos então ver isso. Diz o verso 9: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Nós notamos aqui que a igreja do Senhor Jesus, ela é composta por pessoas de raças diferentes, judeus, gentios. A igreja do Senhor Jesus é composta por pessoas de classes econômicas diferentes, ricos e pobres. A igreja do Senhor Jesus é composta também por homens e mulheres. E aqui Tiago dirige então essa palavra ao crente rico e ao crente pobre. E de que forma o crente pobre pode demonstrar que ama verdadeiramente ao Senhor? O crente pobre demonstra que ama verdadeiramente ao Senhor quando ele não está ávido por status, quando ele não está em busca de aplausos, de reconhecimento. Ele demonstra amar verdadeiramente a Deus quando ele não quer ser o centro das atenções, mas ele quer estar ali por trás dos bastidores e quer então que todos os holofotes estejam voltados para Cristo, que é a estrela do cristianismo. Ele demonstra amar verdadeiramente a Deus quando ele prega motivado por amor a Cristo, quando ele ensina motivado por amor a Cristo, quando ele adora motivado por amor a Cristo e não motivado por status, por reconhecimento, por aplausos, por bajulações. Mas ele faz isso porque quer ser uma pessoa digna da vocação para a qual foi chamado. O crente pobre, ele demonstra amar verdadeiramente ao Senhor quando ele gloria-se naquilo que ele tem permanente no céu. Quando ele procura então ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não pode roubar. E o rico, de que forma o crente rico então pode gloriar, pode demonstrar que ama verdadeiramente ao Senhor? O crente rico demonstra amar verdadeiramente ao Senhor quando se gloria na sua
insignificância, quando reconhece que diante das glórias deste mundo, ele é uma pessoa vulnerável, que a sua maior riqueza é o Senhor Jesus, que o seu maior tesouro é Deus. O pobre, aquele que confia, acredita no Senhor, quando passa por provações, ele reconhece que o seu verdadeiro tesouro é o Senhor. Ele reconhece que a sua maior riqueza é Deus. E o crente rico, ele reconhece a sua vulnerabilidade, ele reconhece a insignificância dos seus tesouros diante do Senhor. Cada um deve então olhar para a vida com a perspectiva do alto. Cada um olha para a vida com a perspectiva do alto. E em segundo lugar, nós podemos demonstrar que amamos verdadeiramente ao Senhor quando suportamos com perseverança as provações desta vida. Está aí no versículo de número 12. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, meus queridos, nós não estamos numa redoma de vidro. Assim como Jesus e os apóstolos passaram por provações, por perseguições, por dificuldades, por sofrimentos, assim também eu e você iremos passar. E nós devemos entender isso. No entanto, devemos então perseverar, devemos suportar com perseverança estas provações, sabendo que o Senhor está formando em nós o caráter do seu Filho. A perseverança, ela é uma marca distinta do verdadeiro cristão. Aquele que é verdadeiramente convertido vai perseverar até o fim. E isso não porque nós somos bons, mas porque Deus irá providenciar aquilo que precisamos para perseverar até o fim. Ela é uma característica, uma marca distinta do verdadeiro cristão. Mas em terceiro lugar, a coroa da vida está reservada para aqueles que amam a Deus, e aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor também reconhecerão que não são tentados por Deus, conforme o verso 13 diz. Tiago diz que Deus a ninguém tenta e também não pode ser tentado pelo mal, mas somos tentados pela nossa própria consciência. Quando reconhecemos que as tentações, elas não vêm de Deus, as tentações vêm do mundo, desse presente século que é liderado por Satanás. As tentações, ela vem da carne, do nosso próprio eu. As tentações, elas também vêm do diabo. E nós demonstramos amar verdadeiramente ao Senhor quando vencemos essas tentações. E nós vencemos estas tentações resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós. E nós fazemos isso quando nos recorremos ao poder do Senhor, à graça de Deus, às sagradas Escrituras. Que Deus nos dê a graça, então, de obtermos a maturidade, a sabedoria e a coroa da vida, que está reservada para todos quantos amam o Senhor. E essa coroa, ela foi providenciada pelo próprio Senhor Jesus. O mérito é totalmente dele. Mas nós provamos que aguardamos essa coroa quando amamos verdadeiramente a Deus. Deus abençoe grandemente o seu domingo e aguardo você até logo mais à noite com a próxima live.
Quero convidar os nossos irmãos que vão finalizar aqui com o cântico. Vamos finalizar com mais um louvor, a fé contemplada. Deus promete grandes coisas com você, a qualquer que peça verdade obter. A resposta será enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Estamos encerrando mais uma live. Esperamos vocês às 19 horas na outra live que realizaremos neste domingo. Deus abençoe a todos e até domingo às 19.